Depois de pular, curtir e festejar o carnaval, amanhã é dia de retomar as atividades. Mas como ter uma volta sem muitos problemas e com as energias revigoradas? A gente convidou a médica de família e comunidade, doutora Ruth Neves dos Santos, para dar alguns conselhos para a gente. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, obrigado, viu, querida? Obrigado o convite. Espero ser muito útil nesse Vamos programa lá. e para as pessoas também. Com certeza. Olha, doutora Ruth, deixa eu perguntar aqui, a gente falou dos amores de carnaval agora há pouco aqui no programa, né? Mas não é só isso que mexe com o coração nessa época do ano, né? Muitas outras coisas vão mexer com o coração. Tanto as emoções, né, de apaixonar-se e de emoções fortes, também teremos fatores cardiovasculares, como a pressão não controlada, como hábitos alimentares que levam à obesidade, que leva às dislipidemias. Dislipidemia é quando a pessoa está com os seus colesteróis alterados, isso também é um fator de risco cardiovascular, então esse coração precisa estar forte, então precisa ser cuidado antes para a folia. Uma outra coisa, um outro fator... Qual é o risco, desculpa interromper, qual é o risco de uma pessoa que está... coração que não está muito legal, participar de uma folia de carnaval, por exemplo, de um baile ou de um desfile na avenida? Claro, existe o risco cardiovascular, de um infarto, de um AVC, de uma síncope. Síncope é um desmaio por falta de ar ou de fator cardiovascular. Porém, essa pessoa previamente já saberá que tem essas dificuldades. Outro fator de risco que eu ia falar é do tabagismo, então também é um fator de risco. As pessoas, por exemplo, para os que vão desfilar na avenida, eu sei que normalmente essas pessoas são avaliadas, eles têm seus médicos e eles treinam o ano inteiro. Eu desfilei muito, nunca tive essas coisas, não. Você desfilou na avenida mesmo? A vida inteira. Nunca fizeram nada para mim. Aliás, a escola não sabe nem quem é que está desfilando lá. Nem passou numa avaliação, sabe assim, só cobrou a fantasia e tchau, né? Então, eu acho que isso também é de uma responsabilidade individual, pessoal da pessoa, que sabe que ao se expor numa atividade física, porque é uma atividade física de alta demanda energética, de consumo de caloria, o coração precisará estar bem, o organismo precisará estar bem para desfilar sem nenhum agravo, sem muitos riscos, né? Porque alguém que já tem muitos fatores de riscos e que não teve uma avaliação ou que não nem se preocupou com isso, pode ter alguma surpresa durante o desfile. E seria bom que esse desfile terminasse bem, que todos no dia seguinte ainda tivesse fôlego para recomeçar a vida, recomeçar o dia a dia de trabalho. Então, isso é um cuidado que deveria se ter, de pesar os riscos que eu já tenho. Por exemplo, se eu já sei que eu sou tabagista, que eu já tenho uma certa idade, acima, sei lá, dos 45, 50, 65, a depender o meu histórico familiar também, se eu já tive mortes súbitas na família, se meus pais ou meus tios morreram ou tiveram um infarto numa idade antes dos 50 ou até os 50 para a mulher. Esse risco é depois dos 65 para o homem, antes disso, porque a mulher tem o estrógeno que às vezes o protege. Às vezes não, o protege. A natureza nos deu esse privilégio do estrógeno nos proteger, então esse risco é mais tarde. A depender dos fatores de risco que eu já tenho, que eu sei que eu sou tabagista, que eu não tenho um segmento da minha saúde preventiva, eu sou médica de família, então, por exemplo, é da minha responsabilidade no posto de saúde. Neste momento, não estou trabalhando no posto de saúde, mas eu já trabalhei muito no posto de saúde. No posto de saúde, saber que eu tenho que zelar também para que os meus pacientes, aqueles que estão sobre a minha responsabilidade de cuidado, eu faça prevenção de risco. Para que nesse momento não é só o risco cardiovascular que a gente vai falar, tem outros riscos. Doutora, olha só, a gente vê aí todo mundo pulando bastante carnaval. O Leão mesmo disse, né, que saiu na avenida e não fez nenhum check-up, nenhuma avaliação se ele poderia desfilar pela avenida. É uma atividade física forte, né? Até, no mínimo, moderada. Você passar todos esses dias de carnaval pulando bastante, o pessoal no trio elétrico, seguindo o bloco de carnaval. Tem cuidados preventivos que a pessoa deve tomar antes de entrar num bloco desse?
Eu queria só fazer uma nota antes de responder. Então, ele ir na folia, a pessoa que vai sem primeiro fazer esse... Não está errado de todo, porque ele foi e não aconteceu nada. Pode, em algum momento, acontecer alguma coisa. Mas temos que ver também que eu não quero prescrever que todo mundo tem que passar em avaliação médica. A pessoa pode se autoavaliar. E a saber, a depender do que eu tenho que ter isso. Cada um se conhece, isso, né? se conhece, Mas as pessoas se autoconhecem. A pessoa não tem essa noção de que vai ter um desgaste, não é? Sim, aí entra os cuidados preventivos. Se a pessoa, às vezes, realmente não tem essa noção de que vai ter um consumo energético, que isso pode lhe trazer algum agravo, então tem os cuidados preventivos mesmo. Por exemplo, antes disso já ter bons hábitos alimentares, né? Então evitar os gordurosos. Aliás, você falou uma coisa importante, você falou em energéticos no outro sentido, mas eu me lembrei, tem gente que no desfile de carnaval toma muito energético para aguentar a noite toda acordada até a escola sair e depois aí para aguentar o pique mesmo de desfilar. Então, enche a cara de energético. Isso é energético, não é bebida e tal, mas faz muito mal para quem toma remédio controlado, essas coisas todas, né? Nem só para quem toma remédios controlados, para também quem não toma, nesse momento você está exigindo demais seu organismo. E muitas vezes essas pessoas tomam esses energéticos e não se alimentaram bem. Então, assim, você vai estar surrando o seu coração, surrando o seu sistema respiratório, surrando o seu físico às custas de um energético e depois a ressaca, o desgaste é maior depois. E você fica... o que nós fazemos hoje, colheremos depois. Então, assim, é bom ter esses cuidados preventivos que a Adriana está perguntando, de uma alimentação equilibrada, de uma hidratação, porque as pessoas vão desidratar às vezes. Por isso, às vezes, até mesmo durante o desfile, é importante que se hidratem, né? Cuidados também. Leva uma garrafinha escondida na fantasia, né? E de vez em quando sei, vai eu acho que deve ter na organização da escola alguém que já fica em pontos estratégicos para lhes oferecer uma hidratação, um líquido, uma água. Eu penso isso. Exatamente. Não, bacana. Agora, por exemplo, que cuidados os foliões precisam ter nesse último dia de carnaval para começar bem a quarta-feira? Porque assim, a pessoa já vem na sexta, sábado, agora começou já na sexta o carnaval, né? Sexta, sábado, domingo, segunda. Quando chega na terça, ainda fala, quero aproveitar o último dia de carnaval. E cai na gandaia também. O que tem que tomar cuidado para poder estar inteiro para trabalhar na quarta-feira? Então, os cuidados a gente já listou alguns, que é a alimentação, que é a nutrição. Há um cuidado muito importante. Por exemplo, é o que a pessoa, por exemplo, deverá evitar nesses dias consumos excessivos. Embora os excessos às vezes as pessoas não vão conseguir resistir. Eu estou falando das pessoas, eu mesma, não é que é fácil, mas assim, a pessoa já pode se precaver de que visa-se a quarta-feira para começar a trabalhar. Então tem que equilibrar mais a alimentação mais leve, não uma alimentação pesada. Nada de fritura, por exemplo. Evitar frituras, gorduras, preferir mais as frutas, as hortaliças, os legumes. Carboidrato, por exemplo, você recomenda uma boa massa? A massa, desde que não em exagero, que tenha equilíbrio. A massa dizem que é bom porque dá energia, né? O carboidrato é cheio de energia, mas desde que você também não fique só nas massas. Você também tem os caras... Que o molho também não seja muito gorduroso. Isso, você também tem as folhas, os legumes, que também para equilibrar isso. Outra coisa que eu acho que é um cuidado muito importante é com o uso excessivo de bebidas alcoólicas. E energéticos, que você disse também, né? E energético, e até outras drogas deve-se cuidar também nesse aspecto, porque se a saúde, que é colocada pela OMS como um bem-estar físico, mental e social, eu acho que é de responsabilidade de todos nós, no individual e no coletivo, zelar por isso. Porque, às vezes, eu posso me sentir no direito de, por exemplo, tomar
entrar em excesso de consumo de álcool, mas eu tenho que pensar o que isso significará tanto para mim, como pessoa no meu indivíduo, você terá, nesse caso, pensar na saúde mental, por exemplo, o excesso de consumo de álcool, a pessoa perde a crítica, depois daquela fase de folia, né? Então tem que se achar o equilíbrio no consumo, porque após isso você tem os reflexos alterados, poderá adotar comportamentos de risco, por exemplo, sair para dirigir, transar com a pessoa sem segurança desse ato, desse comportamento que trará outras consequências. Por exemplo, uma gravidez indesejada, um acidente que você está colocando em causa a saúde social também. Então, não é só o físico, o mental, mas sim também pensar nas minhas atitudes e nas minhas decisões. Tem tanto nessas épocas que cai até do carro alegórico. Eu já vi um monte de vezes acontecer então, isso. E eu trabalho na reabilitação e às vezes a gente tem esses casos que vêm depois, né, que poderia ter sido prevenido ao pensar-se um pouquinho no que eu estou fazendo. Ruth, então você está falando aí dos perigos do carnaval. Na sua opinião, qual é o maior vilão dessas festas? O álcool, esse beija-beija ou um outro meio? Eu não diria que existe um vilão. Bebida alcoólica sempre foi consumido na humanidade. Desde que haja um equilíbrio, a pessoa se responsabilize por si e por todos, não seria um vilão. Ele se torna um vilão porque nós sabemos que as estatísticas demonstram que há mais acidentes nessa época, então ele é um vilão. Outra coisa que às vezes é invisível, esse beija-beija é saudável também, é uma coisa que quando a pessoa se entrega e se faz com responsabilidade, é saudável, mas torna vilão quando você tem doenças sexualmente transmissíveis aumentando, pessoas que vão nascer de um relacionamento que não foi pensada, que às vezes não é desejado, então isso vai ter suas consequências na sociedade também. São os abortos vivos. Ou seja, se divirta, mas não perca a cabeça, né? Sim, encontre o seu equilíbrio. In medium virtus. Ache o meio, a virtude. Agora eu não posso encerrar sem te perguntar uma coisa. Esse teu sotaque delicioso é de onde? Esse sotaque é das Ilhas de Cabo Verde. Eu sou africana e vim fazer medicina aqui no Brasil. Que maravilha. Delícia teu sotaque. Parabéns. Obrigado, viu, querido?